Itamar Franco foi um dos presidentes mais marcantes da história recente do Brasil. Ele assumiu o cargo em 1992, após o impeachment de Fernando Collor, e conduziu o país em um momento de crise econômica e política. Seu governo foi responsável pela implantação do Plano Real, que estabilizou a inflação e abriu caminho para o crescimento. Itamar Augusto Cautiero Franco nasceu em 28 de junho de 1930, em uma situação bastante incomum, em alto mar, dentro de um navio que fazia viagem do Rio de Janeiro para Salvador. Sua mãe, Itália Cautiero, era viúva e estava grávida de 7 meses quando embarcou no navio. Seu pai, Augusto César Stibler Franco, havia falecido alguns meses antes. Apesar de ter nascido no mar, Itamar foi registrado na Bahia, no mesmo dia em que veio ao mundo. Quando ele tinha 2 anos de idade, sua mãe junto com toda a família se mudam para Juiz de Fora, em Minas Gerais. Na nova cidade, Itamar iniciou seus estudos em 1934, no Jardim de Infância Mariano Procópio, onde cursou o pré-primário. Em 1936, ele ingressou no Instituto Granbele, onde cursou o ginasial e concluiu o científico em 1948. Durante sua juventude, ele se destacava nos esportes, principalmente no basquete. Após concluir o científico, Itamar vai servir como aspirante oficial da Reserva do Exército, e em 1949, ele ingressa na faculdade para cursar engenharia, na Escola de Engenharia de Juiz de Fora. Na faculdade, seu interesse pela política começa a ganhar mais força, e ele é eleito presidente do Diretório Acadêmico da Escola de Engenharia de Juiz de Fora. No mesmo ano em que se formou, ele iniciou a sua carreira política, candidatando-se a vereador pelo Partido Trabalhista Brasileiro, mas não conseguiu se eleger. Em 1960, ele tentou novamente uma vaga na Câmara Municipal de Juiz de Fora, mas também foi derrotado. Sua primeira vitória nas urnas só veio em 1966, quando ele se elegeu prefeito de Juiz de Fora pelo Movimento Democrático Brasileiro, o partido de oposição à ditadura militar. Exercendo o primeiro mandato, Itamar se casa pela primeira vez com a jornalista Ana Elisa Surerus, em 4 de junho de 1968. Desse casamento ele teve 2 filhas. Em novembro de 1972, ele foi reeleito à prefeitura de Juiz de Fora, porém ele renunciou em 1974 para se candidatar ao Senado, pelo PMDB. Ele consegue se eleger senador por Minas Gerais e foi reeleito em 1982 pelo Partido do Movimento Democrático Brasileiro, sucessor do MDB. Como senador, ele participou da campanha das Diretas Já e da Assembleia Constituinte que elaborou a Constituição de 1988. Em 1986, tentou se candidatar ao governo do estado pelo PMDB, mas enfrentou resistência interna e acabou se filiando ao Partido Liberal, pelo qual concorreu sem êxito. A partir de 1988, o nome de Itamar Franco ganhou notoriedade nacional pela sua atuação na Comissão Parlamentar de Inquérito, que investigou casos de corrupção no governo federal. Em 1989, ele foi escolhido para ser o vice-presidente na chapa de Fernando Collor de Mello. A aliança entre os dois era estratégica, pois Itamar tinha grande prestígio em Minas Gerais, um dos maiores colégios eleitorais do Brasil. A chapa Collor-Itamar venceu a eleição de 1989, no segundo turno, derrotando Luiz Inácio Lula da Silva. No entanto, a relação entre os dois se deteriorou logo no início do governo, pois Itamar discordava das medidas econômicas liberais adotadas por Collor. Itamar era nacionalista e defendia uma maior intervenção do Estado na economia, enquanto Collor era liberal, e adotou medidas de abertura comercial e privatização. Itamar também criticava o autoritarismo e o personalismo de Collor, que governava sem diálogo com o Congresso Nacional e com os partidos políticos. Além disso, Itamar se opunha às denúncias de corrupção que envolviam o governo, especialmente o seu tesoureiro de campanha, Paulo César Farias. Ele acabou ficando isolado politicamente pelo presidente, que preferia se cercar de seus aliados mais próximos. No entanto,
O governo Collor enfrentou uma grave crise econômica e política, marcada pelo confisco das poupanças e pelas denúncias de corrupção. Em 1992, após uma intensa mobilização popular pelo impeachment do presidente, Itamar Franco assumiu interinamente o cargo no dia 2 de outubro. No dia 29 de dezembro, com a renúncia de Collor, ele tomou posse definitivamente como presidente da República. Ele herdou um país em crise econômica, social e política. A inflação estava acima de 1000% ao ano, o desemprego era alto e a dívida externa era crescente. O governo também enfrentava resistências no Congresso Nacional e na sociedade civil. Ele buscou o apoio dos partidos políticos, dos governadores estaduais, dos movimentos sociais e da imprensa, formando ministérios com representantes de diversas correntes ideológicas. Para enfrentar a crise econômica, que era sua maior preocupação, ele convocou o senador Fernando Henrique Cardoso para o Ministério da Fazenda, que elaborou um novo plano econômico, o Plano Real. O plano consistia em uma série de medidas para estabilizar a moeda e controlar os preços. Uma das medidas foi a criação do real, que substituiu o Cruzeiro Real em julho de 1994. O Plano Real foi bem-sucedido e trouxe uma melhora significativa na economia e na qualidade de vida dos brasileiros. Além do Plano Real, o governo Itamar Franco também teve outras realizações importantes nas áreas social, cultural e ambiental. O governo Itamar Franco terminou em 1º de janeiro de 1995, com uma alta popularidade. Seu sucessor foi Fernando Henrique Cardoso, que venceu as eleições de 1994 com o apoio de Itamar. Após deixar o cargo de presidente, Itamar Franco foi nomeado embaixador do Brasil em Portugal e depois na Organização dos Estados Americanos, em Washington. Nesse período, ele se desfiliou do Partido Liberal e se filiou ao Partido do Movimento Democrático Brasileiro. Em 1998, ele decidiu concorrer ao governo de Minas Gerais pelo PMDB, tendo como vice Newton Cardoso, que havia sido seu adversário na eleição de 1986. Ele venceu a disputa do primeiro turno, com 57% dos votos válidos, derrotando o candidato do PSDB, Eduardo Azeredo. Como governador de Minas Gerais, Itamar Franco enfrentou dificuldades financeiras e políticas. Ele teve que renegociar a dívida do Estado com a União e enfrentar greves de servidores públicos. Ele também rompeu com o governo federal, liderado por Fernando Henrique Cardoso, e se opôs à privatização da Companhia Vale do Rio Doce. Seu último cargo público foi como senador, por Minas Gerais, nas eleições de 2010. Será exercendo seu mandato como senador que o ex-presidente irá falecer. No dia 21 de maio de 2011, Itamar foi internado no Hospital Israelita Albert Einstein. Ao realizar os exames, foi diagnosticado com leucemia aguda. Durante o tratamento, ele desenvolveu uma pneumonia grave e foi transferido para a unidade de terapia intensiva. No dia 28 de junho, ele completou 81 anos na UTI do hospital. Enquanto estava na UTI, ele sofreu um acidente vascular cerebral às 10h15 da manhã. Infelizmente, ele não resistiu e veio a óbito no dia 2 de julho de 2011, aos 81 anos. O corpo do ex-presidente foi velado na Câmara Municipal de Juiz de Fora, sua cidade natal, no Palácio da Liberdade, sede do governo mineiro, e no Senado Federal, em Brasília. Ele foi cremado no dia 4 de julho, em Contagem, conforme seu desejo. Itamar Franco deixou um legado de honestidade, patriotismo e compromisso com o desenvolvimento do Brasil. Ele foi um dos protagonistas da redemocratização do país e da consolidação da moeda nacional. Ele também foi um defensor dos interesses de Minas Gerais e dos municípios brasileiros. Sua morte foi lamentada por diversas autoridades, personalidades e cidadãos que reconheceram sua importância para a história do Brasil. Muito obrigada por assistir o vídeo até aqui. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de curtir. Isso ajuda muito o canal a crescer e a alcançar mais pessoas. Deixe também um comentário com a sua opinião, sugestões ou dúvidas. Adoro ler a interação de vocês. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder os próximos vídeos.
Até a próxima! Remembering the holiday party we had with